E aí, povo de Deus, vamos lá enviar enquanto eu asso cupcakes para as minhas filhas. Eu acho, inclusive, que a segunda fornada já está pronta. Assuntinho pra gente assuntar, que eu estou aqui de mãe, assando bolinhos. Deixa eu tirar aqui o bolo do forno. Estou eu fazendo cupcake, como diz Lori. Cupcake de chocolate. E aí, só pra vocês entenderem o tamanho do prejuízo do cupcake, é assim, ó. Ele é tão fofinho que desmancha, assim, ó. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Tá bem quentinho. Manda um assuntinho pra gente assuntar. Ó, essa semana eu vou começar... Vou continuar com o assunto do papo de trabalho, tá certo? Só que vai ser uma série gratuita. Não vou fazer produto em relação ao... o papo de trabalho. Tá quente. E aí, todas essas questões vão lá pro YouTube. O que é que eu quero de vocês? Quero que vocês mandem as tretas de trabalho. Tretas e dificuldades que vocês arrumam no trabalho todo dia. Pra gente abordar no papo de trabalho. E aí depois eu vou fazer o curso do comunicação construtiva, tá? Porque papo de trabalho é mais... Ai, meu Deus, negócio quente. Não é algo... Assim, é algo que a gente vê todo dia. E o que acontece? As pessoas não têm uma metodologia chamada foco em solução. Eu ensino foco em solução há muito tempo, mas quando eu levei pro Brasil... Eu vi que as pessoas tinham uma dificuldade muito grande em entender e trabalhar em foco em solução, porque sociedades pós-coloniais buscam muito o culpado. Eu prefiro muito mais o culpado do que a solução. Eu gosto mais do culpado, eu gosto mais de acusar, de culpabilizar, de punir, do que da solução. O pessoal do direito, quando eu fazia workshop, o pessoal do direito, nossa, era incrível. Quantas vezes você já ganhou a causa e perdeu o cliente? Porque o cliente não quer a solução, ele quer vingança. Ele não quer a solução. Ele quer ter o motivo pra falar mal da pessoa, pra massacrar, pra diminuir, pra oprimir, entendeu? Manda pra mim assuntinho de... Ó, bem fofinho. Manda pra mim assuntinho de tretas de trabalho. Manda pra mim no inbox. É a Zina. Hello, Zina. How are you? Manda assuntinho de trabalho pra gente assuntar e abordar esses assuntos com a questão do foco em solução. Por quê? Porque hoje a gente estava falando da história do ebol e tem uma coisa que eu repito muito. Sucesso e vingança não habitam na mesma casa. Simples assim, sucesso e vingança não habitam na mesma casa. Então, quando eu não tenho sucesso financeiro, não tenho sucesso... ich bin gut, danke well. Quando eu não tenho sucesso nos meus negócios, nos meus estudos, etc, etc, na maioria dos casos eu estou em um movimento de vingança com alguém, principalmente da minha família, principalmente meus pais. E aí eu fico na história da autossabotagem, boicotando os meus resultados para eu poder me vingar dessa, porque eu acho que fulano me deve alguma coisa, fulano me deve outra coisa, e etc, etc. Então isso, as relações pessoais e de trabalho e de dinheiro, elas estão muito entrelaçadas, tá certo? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês contam caso, treta, problema, que aí a gente chega na solução, beleza? Amanhã tem live? Não sei. Entendendo porque a gente tá fazendo live na cozinha? Estou fazendo bolinhos para as crianças. Porque, se você não sabe, hoje a gente teve o Tirando o Ebó, né? Hoje cedo. E aí, no meio do Tirando o Ebó, meu marido levou uma queda. E aí, tive que ir pro hospital. E enfim, maridos, né? Família Projeto de Deus. E aí, eu vou contar um caso pra vocês. Eu tava no hospital com meu marido e tinha uma senhorinha no quarto ao lado, né? Na emergência. E, de repente, eu a vi com uma fralda na mão, pelada no corredor com uma fralda na mão. E eu falei, cara, ela tem algum problema, alguma demência, alguma coisa, porque ela já era uma velhinha, né?
E deu meia hora depois eu ouvi um papoco no chão. Pá! E ela tava caída no chão. Aí chamei os enfermeiros, enfim. E aí a primeira coisa que meu marido perguntou assim, nossa, ela tem demência, alguma coisa de com certeza. Ela é um paciente que já tá bem debilitado, né, neurologicamente. Só que a primeira coisa que me chamou a atenção foi a solidão. Ela tá aqui sozinha. Como é que uma pessoa com demência, assim, uma pessoa idosa, tá sozinha num hospital, numa emergência? Cadê a família? Cadê os amigos? E aí meu marido falou assim, a família vai aparecer na hora da herança. Ele, exatamente. Exatamente. Então a gente precisa lembrar que a gente não tem 20 anos o resto da vida. A gente não tem 40 anos o resto da vida. A gente não tem alta performance o resto da vida. Então a gente está misturando muito os nossos vínculos com a questão da performance, sabe? De network. Então meus amigos não têm tanto sucesso como eu tenho, eu vou deixando para trás. Eles não ganharam tanto dinheiro como eu ganhei, eu vou deixando para trás. E a gente está confundindo vínculo com network. Network é rodinha, não é amizade, não é vínculo. Lembra que amigos de trabalho são amigáveis, não são amigos. Amigos é aquela pessoa que paga o preço por você na vida, né? Isso gerou muita reflexão na gente, assim. Quem paga o preço hoje por você, né? Quem pagou o preço por você realmente até aqui e que de repente você deixou para trás porque ele não é tão próspero financeiramente como você é hoje, então né, você vai se juntar, você é o resultado das 5 pessoas ao seu redor e etc, etc. Essa conversa toda do network e etc, elas não são sustentáveis a longo prazo. A gente não tem 20 anos o resto da vida, tá? É muito importante você saber quem é que realmente está do seu lado, quem são seus amigos, quem é sua família, quem é que vai segurar o barco com você quando ele estiver para afundar. Porque enquanto você tiver grana e saúde, juventude, todo mundo é parceiro, todo mundo é amigo, tá? Voltando para essa história do hospital, né? Do incidente, a gente ficou refletindo muito sobre isso. Por que leva alguém a estar a essa idade sozinho, né? Sozinho. Quem estaria comigo hoje se eu tivesse hospitalizado? Quem pagaria o preço? Quem pararia a vida para cuidar de mim? Sabe? A gente precisa começar a observar isso. Por quê? Porque a gente se confunde, se distrai muito nas amizades de trabalho, de companheirismo, de projetos, porque a gente se dedica muito àquilo, gasta muito tempo com aquilo, e aí depois, e não sabe por quê. Né? Então, meu marido tava falando assim, cara, realmente, né? Quem estaria comigo? E eu falei assim, olha, eu não tenho mais meus pais, né? Meus pais faleceram, minha irmã faleceu, etc. Eu digo, vou dizer um segredinho pra você. Eu sei exatamente quem segurou o barco comigo quando meu barco afundou. Afundou com gosto. Eu sei exatamente quem segurou o barco comigo. São essas pessoas que são importantes pra mim, tá? São essas pessoas que eu sei que realmente vão estar comigo. Então, assim, quem segurou o barco contigo se um dia o teu barco afundou? Ou quem seguraria o barco contigo se ele afundar? Sabe? Hoje a gente viu muito isso no hospital. Quando eu vi aquela senhorinha sozinha numa emergência, né? Cadê a família? Cadê os amigos? Cadê as pessoas quando ela era importante? Quando ela tinha 20? Cadê os amigos dos 20 e poucos anos? Cadê os amigos das fotos, das festas? Cadê o amigo da taça, né? Porque para levantar a taça todo mundo quer, né? Mas na hora que o cristal se quebra, quem é que tá lá para varrer os cacos, sabe? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu tô aqui fazendo cupcake e refletindo sobre a questão dos vínculos. E sabe por que eu tô refletindo sobre a questão dos vínculos? Porque lembra do enterro da bispa? Que foram fazer no meio da bispa lá, no meio do enterro da mulher, a nomeação da outra, da filha como pastora? É exatamente isso, é o colapso dos vínculos. É onde o business vale mais do que os vínculos familiares, inclusive. Entendeu? Então, assim, é o colapso dos vínculos. E nós, seres humanos, nós somos dependentes, né? O Claude falava muito sobre isso, sobre a economia das carícias. Nós somos dependentes de carícias, de afeto, de coletividade. Se a gente não tiver isso, a gente colapsa, tá? E é por isso que o trabalho acaba oferecendo tantas essas fantasias de pertencimento, de família, de grupo, justamente para suprir essas suas carícias, e você está lá vendendo a alma, né? Dando a alma pelo trabalho, dormindo e acordando, não tem hora para entrar, não tem hora para sair, e etc. E a meta, não sei de que, e tarará, e tarará, e tarará, e tarará. Não cai nessa, tá? Conta aí um assuntinho pra gente assuntar. Hoje não tem live com cerveja, já é com coca mesmo.
Eu sou uma senhora, não tenho mais energia para beber, não. E aí, essa semana a gente vai continuar com o papo de trabalho. Eu vou trazer um tema, tá? Um tema por dia e a gente vai assuntando. Você disse que sucesso e vingança não habitam na mesma casa. Isso serve também dentro de casa, ou seja, o parceiro da dona de casa que não é pai dos seus filhos, se não respeitar ou vingar, não há... Mulher, eu não entendi nada. Vocês escrevem japonês em braille. Sucesso e vingança não habitam na mesma casa, independente de quem seja essa vingança. Ou seja, o parceiro da dona da casa, que não é pai dos seus filhos, se não respeitar ou se vingar, não habitará. Tem uma pendência aqui, né? Quem não respeita quem? São os enteados que não respeitam o padrasto, é o padrasto que não respeita os enteados. Gente, famílias mistas são as famílias mais atuais. A gente precisa entender uma coisa nas famílias mistas. Os meninos, homens, quando as mulheres se separam, quando a mãe se divorcia, o macho, nosso macho biológico, ele é territorialista. Então, ele toma posse daquela mulher, daquela mãe. E ele tem muita dificuldade de dividir essa mãe com outro macho. Porque o menino, ele fica na fantasia que ele é suficiente para a mãe. Que ele não quer outro homem que vai fazer ela sofrer. E quando ela encontra outro homem e começa a dar atenção para esse homem, ele fica se perguntando o que ele precisa fazer para ser suficiente para ela. Por que ela está trocando ele por esse cara? Então, famílias mistas, no caso da mulher que tem filhos homens, vai ter essa dificuldade com o padrasto, muito provavelmente, tá certo? Com as meninas, vai ser um pouco mais fácil. A menina geralmente é mais afetuosa e etc, etc. Acontece também com a madrasta, no caso dos meninos. Como que eu vou gostar dessa mulher e gostar da minha mãe ao mesmo tempo? Parece que eu estou traindo a minha mãe quando eu gosto de outra mulher. Então, isso é tudo muito confuso para as crianças e gera conflitos. E a gente precisa lembrar que elas são crianças, tá certo? Que elas são crianças, que a gente não pode exigir delas a maturidade de administrar um casamento misto. É nossa tarefa como adulto administrar esse casamento e deixar as crianças crescerem, serem crianças, etc. Tá certo? Existe o menino, por exemplo, vou contar uma babada pra vocês, como é que isso mexe no teu bolso lá na frente. O menino que tem raiva do padrasto, porque tem ciúme da mãe, que ele não aceita, por que a minha mãe quer esse cara, por que eu não sou suficiente pra ela, ele tirou a minha mãe de mim, esse cara não merece a minha mãe. Esse menino, muito provavelmente, ele vai se envolver com mulheres que ele vai ter conflito para voltar para casa, para voltar para a mãe. E ele vai se envolver em trabalhos, ele vai ter muita dificuldade de exercer função de trabalho. Ele vai se envolver em trabalhos temporários. Ele começa um trabalho, para. Começa um trabalho, arruma um conflito, para. Começa um trabalho, arruma um conflito, para. Começa um trabalho, arruma... Por quê? Porque ele vai voltar para a mamãe. Dizer, mamãe, cuida de mim, olha para mim, eu preciso de você. Mamãe, eu preciso de você, olha mais para mim. Então, ele se boicota financeiramente nas questões de trabalho para pedir o colo da mamãe, porque ele está disputando com o padrasto ainda essa mamãe. Eu vejo você faz parte. Manda aí um assuntinho, eu gosto quando vocês mandam um assuntinho pra gente assuntar. Mãe da Valentina, manda um assuntinho pra gente assuntar. Manda um assuntinho, eu gosto quando vocês mandam um assuntinho, que eu estou aqui assando bolinhos, cupcakes, como diz Lori, para as minhas crianças, porque é Saturday e é dia de mamãe fazer bolinho. Casa sem bolo é uma casa triste. Então, uma casa feliz, ela tem que ter um bolo assando. Ela tem que ter um bolo de cenoura, um bolo de coco, um bolo de macaxeira. Hoje eu fiz bolinho de chocolate, receita da minha amiga Gilda, que as meninas gostam. E aí eu sou mãe de autista, então este bolo não pode ter cobertura. Se tiver cobertura, a minha filha autista não come. Ela come a cobertura separada, tá? Ali na bacia. Mas se eu colocar no bolo, ela não come. Eu vejo você faz parte. Chama seleção alimentar. Claro que eu, como uma mãe de primeira viagem, a minha filha autista, ela tem 27 anos. 27 anos atrás, o autismo não tinha Instagram, tá certo? Quando ela era criança, eu castigava muito ela, porque eu dizia que era muita frescura, deixava com fome, que era o que as pessoas me ensinavam. Deixa com fome que come, né?
E a ignorância, ela não chega a lugar nenhum. Até entender o que é que acontece, até entender a seleção alimentar, até entender tudo isso, se passaram muitos anos mesmo. Mas enfim, hoje, a ideia é ser hoje melhor do que o que a gente foi ontem, né? E pior do que seremos amanhã. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. A gente tá sempre aprendendo a ser mãe, aprendendo a ser esposa, aprendendo a ser cozinheira, aprendendo a ser liveieira, né? Vocês já se perguntaram assim? Quando eu era criança, eu pensava que com 30, 40 anos eu estaria numa câmera ao vivo para milhares de pessoas no mundo? Eu, de livre e espontânea vontade, da minha casa, e sem ter o menor controle de onde essas minhas ideias vão parar. E de repente a gente tá vivendo tudo isso. Tô eu aqui na Bélgica, são 10h15 da noite, e tô falando com um monte de gente que eu nunca vi na vida, que a maioria muito provavelmente não verei pessoalmente, né? E as pessoas param a vida pra escutar o que eu tô dizendo. É muito carregado isso. Conta aí um assuntinho pra gente assuntar, senão vamos embora, tá tarde. Dormir que tá tarde, que hoje já foi dia de hospital. Eu no Ceará, eu possuída de inveja, porque eu queria estar no meu Ceará, no sol, comendo um caranguejo, tomando água de coco. Deus, ouve a minha oração, atende o meu clamor, né? Mas estou aqui, passando frio na Europa. Ai, mas você mora na Europa, morar na Europa é chique. É ótimo, amor. Europa é chiquérrima, maravilhosa. Se você passar 15 dias, bater foto e foi embora. Pra você morar, é pesado. O frio, não é nem que é frio. Ah, é porque o frio é gostoso. É ótimo. Fique 20 dias sem ver o sol. É diferente. Entendeu? É o frio, a escuridão, a solidão do inverno, né? A escuridão do céu que traz a depressão do inverno, que traz a tristeza do inverno. Nós que somos povos de países calientes, de países tropicais, não entendemos essa solidão do frio. No inverno é que as pessoas se matam muito, e no inverno os supermercados eles fazem racionamento de açúcar, porque o consumo de açúcar aumenta muito, né? Justamente porque o corpo puxa o açúcar e o açúcar dá essa sensação de prazer, porque o inverno traz todas as tuas feridas, tá? Todos os teus sofrimentos à tona. Então quem vem de países quentes, com pessoas alegres, com uma festa e energia e tal, e vem morar num país frio na Europa, é bacana, né? São bacanas os primeiros 6 meses. Depois a realidade começa a bater na porta. E aí fica difícil. Deixa eu só tirar aqui o bolo do fogo. Esse já tá bom. Está ótimo, querida. Deixa eu tirar o bolo do forno, senão vai queimar. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Última fornada, já posso dormir. Já posso ir dormir. Com meu lindo marido com seu dedinho engessado, com 8 semanas. Aí, semana que vem a gente vai esquiar. Ele não, né? Se eu quebro um dedo na véspera de uma viagem, oh Deus, deixa ele, que ele tem tempo. Tem tempo pra arrumar a treta. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu vou dormir. Amanhã, eu acho que não tem live. Amanhã eu vou malhar. Tenho o que fazer. Dependência emocional, tá na moda. Está relacionada a relamentos anteriores, tem relação, tem a ver com a ausência ou presença de pai na criação, tanto faz do pai ou da mãe. Esse laudo de dependência emocional que está na moda, ele tem a ver com a questão do vínculo. Eu posso ter meu pai e minha mãe dentro de casa, eu posso ter vários irmãos dentro da minha casa e eu não ter formado vínculo com nenhum deles, tá certo? Você vai ver isso muito na maternidade. Às vezes eu vou parir um filho e eu vou dizer assim, esse daqui é filho da minha irmã, só gosta dela. É a cara da minha irmã, é o jeito da minha irmã, só gosta da minha irmã. Então essa criança, ela maternou a minha irmã, ela não me maternou. A maternidade é uma via de mão dupla, tá certo?
Tanto eu materno a criança, como a criança me materna. E às vezes a criança não me materna. Às vezes eu sou a pessoa que pariu aquela criança, mas ela não me maternou. Então, essa história da dependência emocional, ela vem dessa ausência de afetos. Não quer dizer a ausência de presença. Eu posso ter tido pai, mãe, irmão, tio, papagaio, periquito, mas eu não formei vínculo com essas pessoas. Essa formação de vínculo é 100% responsabilidade somente dos adultos ao meu redor? Não. É uma parcela bem alta deles, tá certo? Mas não é 100% disso. Às vezes eu não me conectei com aquele lugar, não sou dali. E aí, a gente tem a famosa economia das carícias, né, do Claude Stern, que ele fala que nós dependemos de carícia como dependemos de água. Então, se você está no deserto, qualquer lama é água. Se eu não tenho oferta de água limpa, qualquer lama é água. E se eu passei a vida bebendo lama, no dia que eu bebo água pura, ela não tem sabor. Eu não vou dizer que ela não tem sabor, eu vou jogar terra na água para ela ter sabor. Então, os vínculos que eu experiencio na vida adulta são os vínculos que eu experienciei na infância. Se eu experienciei, se eu não experienciei, eu não tenho. Não tenho para dar, não tenho bagagem para dar. E aí a gente tem a família biológica, que a gente nasce, e a gente tem a família social, que é a que a gente constrói, tá certo? A gente vai construindo família. Então, às vezes, eu não formei vínculo com a minha família biológica, e eu vou construindo vínculos com a minha família social, com os meus amigos, com o meu vizinho, com a minha prima. Às vezes você tem uma vizinha que vira sua mãe praticamente, que vira sua tia, que vira uma pessoa da família, né? E a gente vai formando essa família social. Quando é que eu não formo família social? Aí tu vai se lascar se tu não formar família social. Por quê? Quando eu acho que a minha família biológica, ela é a minha família de origem, ela que tem que me dar tudo, e eu fico com raivinha porque não me deu o que eu queria, aí eu não formo família social para me vingar da minha família de origem. Para mostrar para eles, tá vendo? Tudo, meus problemas são culpa de vocês. Eu sou assim por culpa de vocês. E aí eu nem fico com a família biológica, nem com a social, nem faço nada da vida. Vou só arrumando treta e arrumando treta, arrumando treta, arrumando treta. A outra me perguntou aqui, como você conheceu a filosofia sistêmica? Filosofia sistêmica é um termo da moda agora, né? É um termo da modinha, porque a gente teve toda a construção do movimento da constelação sistêmica familiar no Brasil, que hoje é todo apartado, então vamos voltar para a origem, tá certo? A gente tem terapia, eu vim da psicologia, então eu estudei terapia sistêmica familiar dentro da abordagem da psicologia, que vem desde o Bert Lanfe, que vem, né, da teoria geral dos sistemas, que vem de toda essa galera, tá certo? Que vem de vários, vem da escola de Palo Alto, vem com a Virginia Sativa, beleza? Familienaufstellung é o termo original utilizado para as constelações familiares, que em alemão quer dizer mapeamento da família, mapeamento no sentido de localização. Esse sufixo, gente, tem isso tudo no meu YouTube. O UNG vem de localização, ou seja, quando se começou a estudar as famílias, alguns autores começaram a conversar e dizer, cara, as famílias, elas se organizam do mesmo jeito que os sistemas se organizam, né? Elas têm um lugar, existe por exemplo, a paternidade, a maternidade, elas são um lugar. Se não tiver uma mãe ali, alguém vai assumir a maternidade. Então, às vezes eu vejo que a filha está no lugar da mãe. Então, tem essa questão da localização e dos papéis. Então, essa questão de localização, né, vem da Gestalt, a questão dos papéis vem do Moreno, do psicodrama, que é de onde vem a origem da representação dentro das constelações, tá certo? E aí a gente tem o fenômeno do Hellinger, né, que é quando o Hellinger é alemão, o Hellinger é padre, não sei o que, ele vai para a África e olha para as sociedades em origem, né, na origem tribal, e diz, cara, esses caras não tem nada, eles são felizes, a gente na Alemanha tem tudo, estamos em guerra. Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. O que é que a gente não está vendo, né? E o Hellinger começa a estudar terapias, ele estudou o Eric Berne, ele estudou a hipnose do Erickson, ele estudou com a Mac não sei o que lá, dos Estados Unidos, que fazia constelações, foi quando ele conheceu as constelações e quis praticá-las, e foi indo. E aí, chegou no Brasil, virou seita. A constelação sistêmica familiar no Brasil hoje virou seita, né? Nem é mais sistêmica familiar, é constelação familiar. Aí tem o Familienaufstellung, tem o Familienaufstellung, tem a constelação do Bert, tem a constelação sistêmica, tem a constelação familiar,
é um pandieiro. E aí, por que eu digo que virou um movimento de seita? Porque virou um movimento de idolatria e não de estudo, tá? Não é um movimento que estuda algo para o povo. É um movimento que idolatra alguém. Que esse movimento se expandiu na política também, né? Os políticos deixaram de ser políticos para serem ídolos. Né? As pessoas idolatram políticos agora. Né? Então, a gente tem esse fenômeno da idolatria embriagado, que estragou o negócio, tá certo? Então, eu continuo estudando, estudei tanto dentro da psicologia, como eu estudei na Alemanha, estudei no México, estudei, enfim, várias escolas pelo mundo, porque tive a oportunidade de passear pelo mundo nessa vida. Meu marido é diplomata, então a gente mudou muito e eu tive a oportunidade de estudar em diferentes países. Não me faz melhor do que ninguém, simplesmente, logisticamente, era fácil para mim, tá? E também existem bons autores no Brasil também, tá? Que fazem um trabalho legal também. Tem a galera do pandieiro, tá? Mandei um assuntinho. Então, tem os idólatras e tem as pessoas que realmente trabalham com processos terapêuticos. Também nem tudo é ruim, não. Mas que, infelizmente, desandou, tá certo? Mas não desandou pelo nome da terapia, por etc. Desandou porque existe o que a gente chama de Singestalt, né? Existe uma expressão em alemão que chama Singestalt, que é o tempo do tempo. Então, existe um tempo em que o tempo se organiza de uma forma. E neste tempo o Brasil está se organizando de uma forma idólatra, né? Buscando um herói, buscando uma salvação. E aí esse movimento, ele vai acontecer em qualquer área, tá certo? Em qualquer área. Por isso que a gente tem tantos gurus no marketing digital, porque, de novo, são movimentos idólatras. Você não vai ver esse mesmo fenômeno em outros países, por exemplo. Né? Então, assim, tem o cara que idolatra o Marçal, tem o cara que idolatra o Ícaro de Carvalho, tem o cara que idolatra o não sei quem, tem o cara, entendeu? São todos estão no mesmo tempo do tempo, estão no mesmo Singestalt. Né? Se a gente for observar o movimento sistêmico do Brasil hoje, é o movimento da idolatria. Seja a idolatria religiosa, seja a idolatria financeira, seja a idolatria política, seja a idolatria em qualquer lugar, tá? É um movimento coletivo, é o surto coletivo atual, vamos dizer assim. Conta aí um assuntinho que eu vou embora, são 10h30 da noite aqui, eu tô com frio, com soninho, dormi. Quem veio pro ebó hoje, para tirar o ebó, sábado que vem a gente vai terminar, tá? A gente vai concluir, que não deu tempo de concluir hoje por causa do acidente do meu marido. Mas tá vivo, mulher, tá ali enchendo o saco. Ai, homem doente, enche o saco. Aí tá lá, a mão dele cheia de arranhão. Ele caiu, tá todo arranhado aqui, assim. Todo arranhado, todo rasgado. E meu marido é muito branco, né? Já viu branco quando se machuca? Todo roxo, cheio de arranhão. Eu digo, bonito pra você. Sabe aquela... Por que eu tô rindo? Porque o meu cunhado disse assim, não suba aí não que essa madeira é velha. Ele, não vai acontecer nada. Buf! Eu digo, bicho, eu não tenho o que fazer não. Como é que pode, meu Deus do céu? Como é que pode? E aí tem uma história na minha família, da tia Inês, que a tia Inês vinha com o marido na rua e disse assim, e o marido dela disse assim, Inês, olha o buraco. Ela disse, eu não sou cega. Bufo! Era um bueiro aberto, ela caiu dentro do bueiro. Pensa, a Inês... Virou um meme na família, né? Eu não sou cega. Pronto, Inês 6 meses se tratando, toda quebrou o braço, quebrou a cara. Mesma coisa meu marido fez hoje. Não vai não, que a madeira tá velha. Não vai acontecer nada. O meme já vem pronto. Eu digo, eu não tava lá pra filmar. Ele tá todo arranhado. Vou embora. Essa semana tem papo de trabalho. Vai ser gratuito, tá? Papo de trabalho. Vamos falar as questões de trabalho que vocês não... A geração Z principalmente. Mas assim, muita treta de trabalho, né? Muita treta de trabalho. Quem nunca, né? Quem nunca teve dificuldade de escrever um e-mail pro chefe? Quem nunca teve dificuldade de entender? Você sabe o fenômeno a gente vai falar da diferenciação. Sabe aquela pessoa que vai trabalhar e você olha assim, meu Deus, mas isso não é roupa de trabalho. Ela não tem fenômeno da diferenciação. Tu vai ver os níveis de diferenciação. As pessoas têm dificuldade com a autoridade, que não fazem diferença, né, entre os colegas. Eu não consigo diferenciar
Por que eu tenho que falar diferente com o meu chefe, diferente do jeito que eu falo com o meu amiguinho? Se chama fenômenos de diferenciação, né? Vamos organizar esses fenômenos todos, tá? Porque a empresa é um sistema, né? Vamos abordar esses temazinhos, porque tem muita gente arrumando... Cara, eu vejo todos os dias, eu vejo amigos maravilhosos, inteligentes e competentes perdendo trabalho porque não sabem lidar com pessoas. Deixa eu contar um babado pra vocês. Vocês viram o babado do menino que foi demitido na empresa do Marçal porque não quis ir pro culto? Porque eles têm lá um culto depois do trabalho? Isso não tem a ver com a religião. Isso tem a ver com eu ter colocado uma pessoa de baixa flexibilidade num lugar que exige flexibilidade e adaptação. Só isso. O problema não é o cara não querer ir pro culto. É que o superior dele não está preparado para o cargo que foi confiado a ele. Simples assim. Então ele não tem... Se eu tenho baixa flexibilidade, eu não posso trabalhar diretamente com essa questão de decisão de pessoas. Eu posso trabalhar no financeiro, eu posso trabalhar nas organizações, eu posso trabalhar em vários lugares, mas eu não posso trabalhar nesse lugar onde eu preciso negociar com pessoas, porque se eu tenho baixa flexibilidade, eu quase não tenho negociação. Quase não tenho negociação. E aí uma pessoa que tem baixa flexibilidade, que não tem negociação, está no lugar de RH, está no lugar de gestão de pessoas, ela não vai só perder as melhores pessoas dessa empresa, ela vai demitir por nada, ela vai perder as melhores pessoas, porque as melhores pessoas sabem o seu valor, então não se dobram, e ela vai quebrar a empresa. Porque ela tanto quebra a empresa pela imagem, que a empresa, né, como no caso agora, o nome que vai circular é o nome do Marçal, né, o nome dele, como ela vai quebrar a empresa porque ela perde os melhores profissionais. Porque ela não consegue flexibilizar, ela não tem essa habilidade. Não tem essa habilidade, ela não está errada não, errado tá quem colocou ela lá. Ela está mal colocada. Não existe funcionário ruim, existe funcionário mal colocado. Ela está mal colocada. E aí demite o cara, porque o cara não quer ir pro culto. Se você não tem, se você não tá bom para ir para um culto, você não tá bom para estar aqui, ou seja, uma pessoa tem zero flexibilidade, zero. Eu vou postar esse rios aqui para vocês verem. Aí depois a gente assunto. Vamos embora, cheiro.